Olá, Sagitarianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura geral e temporal para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. É uma leitura geral, então vocês precisam adaptar e eu vou usar este oráculo. É um tarô, só que ele tem as cartas bem diferentes, né? Então eu considero mais ele um oráculo, porém ele tem algumas estruturas semelhantes à do tarô, tá? Então é isso, vamos lá. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Deixa eu só ver aqui a luz. Ficou melhor, né, pessoal? Dividir, se eu não dividir, vou dividir de novo. Vamos pegar 3 cartas. O prisioneiro escravizado. E essa carta vem saindo bastante aqui nessa tiragem. É interessante, ok? Caramba, Omolu. E o 4 de água. Tem uma questão também, é a terceira vez que sai Omolu, né? Que vai falar de saúde. Só que ele não tá saindo, o orixá não tá saindo exatamente dentro do aspecto positivo, porque pelo menos, acho que foi para Escorpião, também saiu o prisioneiro escravizado, tá? E o 4 de copas aqui mostra é uma energia emocional, bastante emocional. Então, aqui é uma questão principalmente emocional, tá? O prisioneiro é uma situação, ele lembra, né, a carta do enforcado, onde a gente tem que fazer algum tipo de sacrifício, ou a gente tá passando por algum tipo de sacrifício. A gente se sente preso aqui a uma situação, ou realmente está preso a uma situação, né? Às vezes não é só se sentir, às vezes a gente está preso numa circunstância, tá? Às vezes a gente tá, sei lá, tem alguma coisa que não faz bem para nossa saúde, mas a gente não pode largar, por exemplo, né? Pode ser um trabalho, então isso é bem comum. A gente tá numa situação que não dá para simplesmente não deixar para trás. A gente gostaria, mas não é tão simples assim, tá? E a gente tem, por que eu tô falando isso também? Porque o 4 de água, que é o 4 de copas, fala também de uma certa insatisfação, né? Um cansaço, aquele cansaço emocional, tá? E que pode ser que você se aperceba que teve um momento como é que eu posso dizer? Houve algum tipo de oportunidade que talvez você não aproveitou na sua totalidade, ou você achou que aquilo estaria ali para sempre. Sabe quando a gente tem aquele momento de vacas, tem, né, os 7 anos de vacas magras e os 7 anos de vacas gordas, né? Esse é o sonho famoso do faraó, né, que José traduziu. Mas a ideia é que você estava nas vacas gordas e não, né? E agora você está entrando, talvez, emocionalmente falando, nas vacas magras. O que significa isso? Poxa, teve uma época que eu falava, as pessoas achavam legal, parece que onde eu andava tudo estava mais simples, né? Eu também acho que eu tinha mais clareza daquilo que eu queria, daquilo que eu sentia. Só que às vezes isso é uma fase, como tudo na vida, inclusive a fase ruim, ela passa e a fase boa também, né? Essa fase que tá muito fluida. E aí você sente um pouco ou de nostalgia, ou não sei se é bem a tristeza ou algum tipo de arrependimento, tá? Por quê? Porque teve um momento ali que você poderia ter aproveitado e você não aproveitou. Tá? Isso não é legal você ficar sentindo, tá? Porque a vida não volta, né? Então não adianta, porque se você for ficar pensando, mas se eu tivesse feito diferente, eu não estaria aqui agora. A gente não sabe o que poderia ser diferente, tá? Claro que você, com certeza, poderia estar numa situação diferente, mas ninguém sabe se é melhor ou não. A ideia a experiência, ela tem que valer para um tipo de aprendizado. Você aprende e segue em frente, tá? Então pode ser também que você se sinta um pouco sem energia, quando você estava bem, de repente você não aproveitou, e agora a sua vida está acumulada um monte de coisa, e às vezes você está se sentindo também cansado ou cansada. Tá? Agora, quando eu falo de energia, que não é só de saúde física, pode ser saúde de uma situação, eu posso ter uma situação de trabalho. A gente não usa esse termo, saúde financeira, né? Então, a saúde, quando a gente está falando da questão material, então tem a parte física, mas também tem a parte, me falta tempo, no trabalho as coisas estão um pouco travadas, ou a coisa não está tão próspera, ou ela está mais difícil.
tá? Pode ser que você tenha tido algumas oportunidades, você já talvez soubesse que não era legal onde você trabalhava, recebeu algumas possibilidades aí, algumas oportunidades, não aceitou porque, sei lá, de repente você estava ali só pelo dinheiro. E aí depois você, né, chega num momento aqui que às vezes você não aguenta mais alguma coisa. Aí você fala, por que que eu não aceitei? Você não aceitou por uma questão material, tá? Com certeza tem algo material aqui dentro da sua decisão, certo? Eu não aceitei o outro trabalho porque eu ganhava bem aqui, lá eu ia ter que ganhar um pouco menos, mas só que lá, de repente, você tinha um plano de carreira, ou você tinha perspectiva, ou era um ambiente muito mais interessante para você trabalhar, talvez você tivesse mais chance de se desenvolver. Teve algo aqui que você deixou para trás, ok? Só que agora é como se a coisa estivesse pegando e você tá lembrando. E você se sente preso aqui. Essa prisão que você tá, a situação que você tá, você vai ter que construir uma situação nova, porque as oportunidades passaram. Mas a situação que você tá, ela serve para você ver de uma outra perspectiva, não só, por que que eu não aceitei ou não, não só pela tristeza, mas ver pelo aprendizado. E talvez aproveitar agora que a coisa, se antes você tinha dúvida que não queria algo, agora você tem certeza. O que que você tem que aproveitar? Por que que será que antes você não via com tanta clareza? Essa clareza, que não é bem da maneira que a gente gosta de sentir, ela vai ser muito benéfica, contanto que você não fique, né, se martirizando e olhando para trás, né? Na carta do enforcado é muito importante olhar para frente, né? Olhar para aquilo que é possível, né? Não aquilo que passou, que eu perdi, tudo isso é aprendizado. Olhar outras perspectivas, porque às vezes eu não consegui um monte de coisa para eu pensar em outras possibilidades que talvez, se eu tivesse aceito, de repente assim, se eu tivesse aceito um trabalho lá atrás, você não ia pensar diferente. Você ia até mudar, tudo bem, mas você talvez não fosse pensar como você vai pensar agora. Porque tem uma mudança de perspectiva bastante forte. Só que a maneira como você vai ter essa mudança de perspectiva é de um jeito que não é tão, talvez, né, seja um pouco desconfortável. A gente tem o número 29, a gente tem a carta da água, e tá falando de criação, tá? O que que você tem que fazer aqui, né? Talvez você tenha que criar realmente. Você tem que criar uma nova situação, talvez antes você não aceitou realmente algumas coisas, tenha sido até, foi bom de repente, por quê? Porque para nascer algo é preciso é como um parto, né? É interessante porque essa simbologia vai servir para uma grande ideia, né, um grande projeto, a solução de um grande problema, né, uma cura. Nunca é muito simples. O eureka ali, depois que ficou claro, aí parece tudo simples, né? Mas enquanto por que eu tô falando? Que aqui você vai criar. Quando você tem a coisa mais difícil é começar. Você dá uma folha em branco, a pessoa fala assim, desenha qualquer coisa. A não ser criança que adora fazer isso, né? Se você fala para um adulto, aí ele começa, mas desenha o quê? Mas o que você quer que eu desenhe? Tá, aí você tem que falar. Alguns nem conseguem, entende? Então, assim, você tem que. O fato de você criar algo que não existe, vamos supor, criar qualquer coisa. Inventa um monstro novo. Então, faz de conta que a gente vai fazer um exercício, você vai fazer um quadrinho. Você tem que inventar ou um super-herói ou um monstro novo, tá bom. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque depois que alguém já fez algo, aí tudo parece simples, mas sair a ideia é complicada. Para você ter uma grande ideia aqui, Sagitário, você precisava passar por este processo de nascimento aqui, por este parto, tá? Ele tem a ver, com certeza, com algum tipo de pressão que você está sentindo, tá? Você ainda está olhando para trás, mas quando você percebe que não tem esse movimento, não permite que você veja nada além do que você já viu e não te traz nenhuma ideia, você vai acabar se forçando a ver as coisas de uma outra perspectiva. E aí é que a coisa boa vem, tá? Porque tem ideias novas chegando aqui, ok? E você também tem que se equilibrar. Talvez você estivesse dando atenção só para um lado, sei lá. Tem de tudo. A gente sempre fala do material e aí tem que levar para o lado espiritual. A gente sabe também que as questões físicas, quando a gente fica doente, necessariamente a gente tem um momento de reflexão. Mesmo falando doença física, tá? Ou qualquer processo de dificuldade. Mas também, às vezes, a gente tem que buscar a parte física, né? Às vezes eu só fico no espiritual, mas no equilíbrio, eu não tô equilibrando a minha parte material.
Então, depende aí de que situação você tá. É mais comum a gente estar ligado às questões materiais, porque, né, nós estamos num mundo aqui 3D e a matéria tem um peso muito grande, tem um peso na nossa vida muito grande, sim. Mas aqui também tem uma questão de fechar ciclos, né? Pode ser também que você precise entender que você está entrando numa nova fase, você ainda está se apegando a alguns momentos de glória ou de auge. Se você está no trabalho, é típico aquela pessoa que não está resolvendo, não. Eu não quero ofender ninguém. Mas sabe, quando a pessoa não está conseguindo resolver nada, ela toda hora traz, porque lá em 1900 bolinha eu resolvi isso, lá em 1900 não sei quanto, 1800 não sei, eu resolvi aquilo. Mas ela não consegue trazer a solução para agora. Ela não tem capacidade? Eu aposto que ela tem. Aposto que você tem, se for o seu caso, por exemplo. Tá? Mas isso até irrita as pessoas em volta, tá? Porque a pessoa fala assim, beleza, mas vamos voltar aqui para o ano 2024? Será que para 2024 sai alguma coisa daí, né? Da cabecinha? Então, assim, você tem a capacidade, mas é que é difícil. Quando você parte do zero, é igual você ser atleta. Você tá lá atrás, você é o azarão. Você não tá perdendo nada. A pressão sobre você é muito menor. A partir do momento que você ganha e que você tá no pódio, não é? É tudo mais complicado. Então, você pode ser uma pessoa que esteja em evidência, tá? Então, é claro que as pessoas têm quanto mais em evidência eu estou, mais expectativas as pessoas criam, né? Se elas criam reais e reais, a gente não sabe. Mas, talvez você não esteja trazendo o seu brilhantismo que você tem, porque se você chegou no auge em alguma coisa, porque você tem. Só que você ainda tá preso ou presa a alguma coisa que você já conquistou. Você tem que entender que você vai reconquistar, você vai refazer, você vai continuar criando. Esse poder de criação é uma coisa que não é qualquer um que tem. Então não se preocupe, tá? Não tente imitar nem você mesmo, tá? Porque às vezes não é o problema, que tem gente que imita os outros, mas no seu caso, às vezes você tá tentando imitar alguma coisa do seu passado, aonde você já teve a glória. Não precisa, você continuará tendo glória, contanto que você continue criando, tá? Criando do zero, né? Trazendo coisas aí totalmente fora da caixinha, ok? Vou pegar mais 3 cartas. 7 de paus. Defender, né? Você tá defendendo algumas coisas, vamos ver em que sentido. A carta do eremita. E a carta do 4 de ouros. Eu acho que você tá tentando defender a sua estabilidade, tá? De certa forma, também a sua autonomia. Se for no trabalho, você tá sentindo que você tá perdendo, talvez, poder, não? Porque eu sinto que você tá perdendo algo. E você tá tentando defender e manter alguma coisa. Por isso também o 4 de copas. Porque o 4 de copas, eu sempre estou olhando para o passado no momento que eu tava no auge. Tudo, né? Tudo era meu, vamos, entre aspas, né? Então, você estava nessa fase. Só que agora você tem que criar. Criando, você vai criar a estabilidade que você precisa. Me parece, vamos supor, isso também é bem comum em trabalho, tá? Você sempre fez um trabalho A, mas entrou outra pessoa agora, e agora essa pessoa vai começar a fazer esse trabalho A, mas você tá querendo te encarregar de fazer outra coisa. Estão querendo te liberar para que você faça outra coisa. Só que você está interpretando que você está sendo colocado ou colocada para escanteio. Então, você está tentando se defender. Isso está te deixando doente, isso está criando totalmente, quebrando, né, esse fluxo de criação que você tem, tá? E está te deixando chateada. Então, você tem que se liberar, tá? Libera aqui a situação, tá? O 4 de ouros é alguém que está apegado. O 7 de paus é alguém que está defendendo. Então, assim, solta, porque assim, você é criação. Você tem muita força, então não precisa ter medo. Eu acredito que você vai ter mais problema tentando defender alguma coisa aqui do que se deixar a coisa fluir, tá? E é interessante porque as leituras com este oráculo, né? Ela começou para alguns signos muito forte nessa energia de ter que deixar fluir, porque começa a afetar a questão física, por exemplo, ou a prosperidade em geral. É como se, né, a gente chegasse num ponto que não dá mais para segurar aquilo que não tem que ser, sabe? E para Sagitário essa energia saiu bastante forte, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um beijo e até mais.